E aí, pessoal, beleza? Então, esse vídeo aqui eu vou estar contando um pouco de como foi a minha experiência para aprender inglês e tá passando algumas dicas e orientações em como você pode estar melhorando o seu processo de aprendizado e etc. Mas antes de começar a contar minha experiência pessoal, eu queria aproveitar para anunciar. Eu dou aulas particulares de inglês e eu amo poder estar ajudando as pessoas a melhorarem e desenvolverem a pronúncia delas. E o meu foco é esse, a conversação e pronúncia correta das palavras, porque eu vejo que muitas pessoas, muitos brasileiros sabem o significado de uma palavra em inglês, sabe como escrever, mas na hora de pronunciar, esse é o grande problema. E infelizmente, se você não pronuncia bem a palavra, o gringo que você estiver conversando, ele pode interpretar uma outra coisa. Então, por exemplo, eu tinha uma professora de inglês irlandesa que ela falava, por exemplo, a gente ensinava para ela umas palavras em português como pão de queijo, o jeito que ela falava parecia pau de queijo. E daí, tipo, a gente interpreta de uma maneira totalmente diferente. Então, para evitar esse tipo de situação um pouco embaraçosa, mas engraçada também, né? Eu procuro ajudar as pessoas a melhorarem a pronúncia e o foco é esse, conversação, pronúncia, coisas que você vai realmente estar utilizando no dia a dia. Não vou ficar igual esses cursinhos fazem. Esses cursinhos são caros e só ficam enrolando e não ensinam aquilo que você realmente precisa saber. Então eu que tenho experiência fora, sei como é que funciona a coisa na prática, então eu não fico de enrolação, eu vou direto ao ponto, a linguagem do dia a dia, com gírias, etc. Várias coisas interessantes, muitos fatos curiosos. Perca seu tempo gastando uma grana preta com cursinhos que não vão te ajudar com as coisas na prática. Você vai gastar seu dinheiro e quando chegar lá fora você vai ver que não ajudou muita coisa. E as aulas são super leves, descontraídas, tipo, é bem louco. Eu também levo um pouco dessa minha loucura para as aulas e deixa a coisa mais divertida ainda. E cada pessoa tem uma maneira de aprender, tem uma preferência, então, tipo, então eu trabalho bem em cima das particularidades de cada um. E foco também, cada um tem um foco. Por exemplo, eu quero estudar porque eu quero aprender inglês porque eu vou fazer um intercâmbio, eu quero aprender inglês porque eu vou trabalhar com tal coisa de tal área. Então eu trabalho em cima do foco e do método de estudo de cada um. Então eu vou ter novas vagas a partir de agosto para quem tiver interesse em começar a ter aulas comigo. Aula 100% de qualidade, qualidade topíssima, que só eu posso oferecer e é um preço super, hiper acessível. E eu acredito que se você é bom em algo, você tem que trabalhar com isso e poder estar ajudando as pessoas. Eu faço isso com muito amor, com muito prazer. Então, para quem tiver interesse, eu vou deixar os meus contatos na descrição e me manda uma mensagem, vamos acertar. Então, agora, sem mais enrolação, vamos direto ao ponto do vídeo. Como foi o meu aprendizado de inglês, etc. No começo, eu não sabia absolutamente nada de inglês, né? Obviamente, ninguém nasce sabendo, e o meu conhecimento até mais ou menos os 10, 11, 12 anos era zeríssimo, eu não sabia quase nada. E eu lembro que eu ingressei no Colégio Militar de Belo Horizonte. Eu fiz uma prova, como se fosse uma prova assim de nivelamento, etc, para ver qual sala de inglês, qual nível de inglês eu ia entrar, porque lá eles separam por diferentes níveis. E na prova, eu lembro que era uma prova bem simples com algumas perguntas, e eu nunca esqueço essa prova porque, por exemplo, eu escrevi errado, perguntou What's your name? Eu não soube responder isso corretamente. Eu escrevi errado, My name is Mateus. Eu escrevi como se fosse May, como se fosse maio em inglês. Aí eu escrevi assim, My name is Mateus. Aí perguntou, where is Belo Horizonte? E eu falei, bicicleta. How are you? Aí eu respondi, no. Tipo, como é que você tá? No, não. Umas coisas super sem sentido e eu fui escrevendo só aquilo, as palavras que eu sabia em inglês. Então, aí perguntou, do you like to do this and that? Você gosta de fazer tal coisa? Aí eu respondi, Inglaterra, escrevi England, que eram só as palavras que eu sabia. Enfim, foi uma coisa bizarra, muito engraçada. Então, os meus pais, eles decidiram me colocar em um cursinho só para eu pegar um conhecimento ali meio que bem básico e simples. Então, eu fiz por um tempo em uma escola de idiomas e isso despertou meu interesse para coisa. Então, não passei muito tempo estudando inglês em cursinho. Depois que eu despertei o interesse pelo idioma, eu meio que me tornei um autodidata. Então, ali no cursinho, eu tive dificuldades no começo, mas aí eu comecei a despertar cada vez mais interesse. Eu estudava sozinho
pegava os livros e ficava olhando as palavras, e eu comecei a melhorar sozinho com o inglês. Depois de um tempo eu já não precisava continuar no cursinho porque eu já estava bem autodidata. Eu participei de um Spelling Bee, que é o soletrando em inglês, que era um concurso de soletrando lá no colégio. E eu lembro que a primeira palavra que era para eu soletrar era different, e eu errei a soletração porque different tem dois Fs, então, tipo, a primeira, eu já errei de primeira e já saí fora. Mas eu lembro que o vencedor lá do nosso ano, ele ganhou, acho que era uma caixa de chocolate e tal, e um dicionário Longman. E daí, cara, eu olhei o dicionário assim e falei, caramba, cara, que dicionário da hora, incrível, não sei o quê. O carinha tava bem tipo, foda-se, tá ligado? Aí ele foi e falou, eu te vendo se você quiser. Aí eu fui e comprei o dicionário dele por R$ 20. E esse dicionário eu tenho ele até hoje e ele é muito, muito, muito bom. Tem até escrito nele para estudantes brasileiros e ele tem imagens, tem figurinhas. Ele é um pouco desatualizado porque tem, por exemplo, aparelhos eletrônicos e videogame dos anos 90. Então, talvez eles tenham uma versão mais atualizada. Mas eu sei que, tipo, aquelas figuras ajudam bastante você a assimilar e, por exemplo, você olha, como é que se fala tal coisa? Então, tipo, você tá vendo aquela figura, ajuda você a estar memorizando. E eu comecei a gostar de ficar lendo o dicionário, acho que eu tava parecendo tipo Eminem. Tipo, eu fiquei olhando as palavras e eu ia assimilando elas, então esse dicionário passou a ser a minha maior companhia. E naquela época não tinha Netflix, não tinha serviços de streaming, então não tinha essa facilidade de estar assistindo série e filme como a gente tem hoje. Então, para mim era um pouco mais complicado. Eu tinha vários DVDs, vários CDs de DVD. Eu ficava assistindo eles, eu colocava legenda e áudio em inglês, tudo em inglês e ficava acompanhando com o meu dicionário, e daí eu escrevia no caderno as palavras. As palavras que iam aparecendo mais vezes, eu escrevia tudo e escrevendo os significados delas. Eu ia mais ou menos entendendo, assimilando como é que usava a ordem delas e mais ou menos como é que era a ordem que apareciam as palavras e tal, a construção de frases. Isso foi algo que eu fui desenvolvendo sozinho com o tempo. Sem contar também ouvir música, ajudou bastante. Eu ficava sempre, eu colocava música em inglês, eu ficava tentando decifrar palavra por palavra o que estava dizendo. E às vezes a gente não entende, tipo, a gente entende a palavra completamente errada, e daí a gente tenta pesquisar no Google e, tipo, nem o Google sabe o que você está querendo dizer. Então, o inglês para mim no começo era algo complicadíssimo, mas com o tempo eu fui vendo que é muito fácil. É bem mais simples que espanhol, que português. É um dos idiomas mais fáceis que tem. E a gente tem várias ferramentas hoje em dia que nos permitem estar tendo acesso a materiais em inglês. Então, você que assiste série, você tem que assistir tudo em inglês, o áudio, a legenda, e você tem que estar com um dicionário ou então com o seu Google Tradutor. Mas eu sou old school, então eu prefiro ter o dicionário físico, ficar olhando ele e tal. E daí você anota as palavras que você não sabe e você escreve também, eu vi essa palavra em tal série, em tal filme, porque isso ajuda você a fazer um jogo de assimilação. E a grande sacada é você, tipo, ir adquirindo cada vez mais vocabulário. E esse foi o método que eu usei para estar aprendendo, desenvolvendo, e que você que já estuda em um cursinho, por exemplo, aí de hobby você faz isso, faz essas coisas que eu falei, tenta decifrar as músicas palavra por palavra, anota bastante, pesquisa no dicionário físico e depois, claro, para você melhorar a sua pronunciação, sua conversação, você vem e faça aulas comigo que eu vou estar te ajudando a estar lapidando esse diamante que você é, e todos temos um grande potencial para conseguir coisas grandes na vida, e eu quero poder estar ajudando vocês. E depois de ter visto muita série, feito as anotações, ter feito aulas comigo e etc., daí você vai e pesquisa um intercâmbio para você ter experiência fora, porque a experiência fora aí é você sair na prática e você vai desenvolver cada vez mais e de maneira cada vez mais rápida, mas a preparação é tudo. Se você tiver uma boa preparação, na hora que você estiver lá na gringa, você vai estar arrasando, não vai ter muitas dificuldades. E outra ferramenta também bem legal para você poder elaborar e desenvolver mais o seu inglês são aplicativos de intercâmbio como HelloTalk, Tandem, Speak, que são aplicativos onde você tem contato direto com pessoas de fora, então como se fosse uma sala de bate-papo, né? Tem vários perfis baseado no seu interesse pessoal. Eu quero falar com pessoa de tal país porque eu vou visitar esse lugar. Ou então eu quero falar com alguém que fala tal idioma, tá ligado? Não importa de onde seja. Você consegue estar praticando bastante e aprendendo muito sobre culturas diferentes, e eu acho que isso é um grande aprendizado. Esse intercâmbio cultural online é simplesmente incrível. Eu mesmo já usei
e super recomendo estarem fazendo o mesmo. O ruim é que, por exemplo, para mulheres é meio chato, porque tem muito cara lá da Turquia, da Índia, tipo, esses lugares lá do Oriente Médio que o pessoal não sabe como conversar com uma mulher, e principalmente uma mulher brasileira. E acabam que eles ficam mais dando em cima de você do que realmente querendo ter uma boa amizade, ter uma boa conversa. Então, já chegam de baixaria e isso é muito ruim. E sem contar também que tem gente que acha que esses aplicativos têm métodos de estar ensinando e tal, só que tipo, não são aplicativos de ensinar, são aplicativos para você que já tem o conhecimento, só colocar na prática. Então tem gente que começa a usar, só que se ela não tem a base de vocabulário, etc., não tem como fazer a conversa ir muito longe. E o pessoal pensa que eles são como se fosse um tipo de Duolingo, mas não, eles são mais para na prática mesmo daquilo que você já aprendeu e você já obteve um certo nível de conhecimento. Mas eu super recomendo também, é incrível e hoje em dia tem várias ferramentas e essas são algumas que eu listei para vocês. Espero que tenham gostado. Deixem sua opinião, deixem um comentário. Se precisarem de alguma ajuda, tiverem alguma dúvida, também me pergunte, vamos trocar uma ideia. E é isso aí. Obrigado por assistirem e até a próxima.